Queridos amigos, boa noite, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Estamos chegando hoje ao final do nosso estudo a respeito dos pensamentos de Dr. Bezerra de Menezes, os estudos filosóficos. Eu fui realmente um privilegiado em poder desenvolver esses estudos. Ainda há pouco eu comentava com o Edilson como a obra do Dr. Bezerra de Menezes, ela se mostra extraordinária se nós imaginarmos que há 130 e poucos anos atrás, nós não tínhamos essa obra fabulosa de Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier. Não tínhamos os livros através da mediunidade de Dona Ivone, nós não tínhamos os livros através da mediunidade de Divaldo Franco. Então, Dr. Bezerra de Menezes, ele foi realmente um desbravador. Ele desbravou o caminho para todos nós. Ao mesmo tempo em que ele defendia o espiritismo dos ataques da Igreja Católica e dos materialistas, ele estava divulgando para toda a população do Rio de Janeiro, a população brasileira, a doutrina espírita. Então, a obra realmente é extraordinária e nós precisamos procurar meios de estarmos a cada dia estudando esta obra e divulgando na medida do possível. Vamos, então, hoje começar os nossos estudos da noite, que nós intitulamos de temas diversos. Temas diversos, porque não podíamos escolher um tema específico como das vezes anteriores. E aqui procuramos trazer diversas abordagens de Dr. Bezerra de Menezes, nos seus escritos realizados durante anos através do jornal O País. E nós vamos, então, hoje começar, conforme já disse, temas diversos, vamos começar pela criação da mulher. E aqui um lembrete, antes de continuarmos, que todas as imagens utilizadas nos nossos slides estão com os seus créditos devidamente registrados no último slide, ao final da nossa exposição. A criação da mulher. Dr. Bezerra de Menezes comentando aquilo que ensinava a Igreja Católica, aquilo que ensina a Gênese referente à criação da mulher. E Dr. Bezerra nos diz, e esta parte referente à criação da mulher excede as outras, tanto que chega a tocar as raias do ridículo. E ele continua, o supremo poder não tem a força de criar a mulher como criou a luz, por um simples ato de sua vontade. Então, segundo a criação da mulher, de acordo com a Gênese, Dr. Bezerra comenta, Deus não teria a força de criar a mulher. Então, o que fez Deus? Foi preciso usar de expedientes, o sono e de meios, a extração da costela. Por isso é que Dr. Bezerra de Menezes fala que chega a ser ridículo. Sem isso, Deus não podia formar a segunda pessoa da dualidade humana. E ele continua, quem tirou do nada esta maravilhosa máquina que chamamos universo, podia tirar do homem a mulher sem precisar de magnetizações. E ele continua já concluindo, e por que fazer a mulher de uma parte do corpo do homem? Será que Deus não poderia criar a mulher sem precisar
desses expedientes, mas Dr. Bezerra de Menezes compreende a posição de Moisés no Gênesis, quando descreve a criação da mulher dessa forma. Dr. Bezerra de Menezes nos fala que nós estávamos no tempo da sujeição da mulher. A mulher era sujeita ao homem, o homem tinha sobre ela direito de vida ou morte. Então, Moisés precisava manter aquele status, ele não poderia romper de uma vez aquela situação, porque aquele povo da época não estava preparado para receber o ensino verdadeiro. Então, Moisés descreveu a criação daquela mulher, da mulher daquela forma, para deixar, para estar em harmonia com aquela posição de que a mulher era inferior ao homem. Então, se ela foi feita de uma parte do homem, ela continuava nessa subordinação ao homem. Dr. Bezerra nos fala, Moisés não podia, naquele momento, descrever a criação da mulher da forma como foi feita a criação do homem. Era preciso usar daquele artifício para que o povo continuasse naquela mesma ideia. Vejam só que extraordinária análise Dr. Bezerra de Menezes nos faz dessa passagem do livro O Gênesis. A identidade dos espíritos. Vejam como que temas sempre abordando através do jornal O País os temas fundamentais da doutrina espírita. E ele nos traz essa da identidade dos espíritos e nos faz essa observação. Um espírito apresentou-se-nos dizendo que era habitante de Vênus, mas é isto bastante para o afirmarmos por nossa conta, quando sabemos que não falta no espaço quem se dê pelo que não é. Vejam só que lição. O espírito se apresentou ao próprio Dr. Bezerra de Menezes, dizendo que era habitante de Marte, de Vênus. E ele diz, mas isso basta para que eu aceite essa afirmação do espírito? E ele nos dá uma lição muito extraordinária da doutrina. A identidade de um espírito é a questão mais difícil de quantas se oferecem ao experimentador espírita. E ele traz ainda um acréscimo. Nem a mediunidade vidente é capaz de desfazer o embuste, pois os espíritos facilmente dão ao seu perispírito a configuração e a fisionomia daquele por quem querem passar. Vejam só, quanta gente se passando por aí, por Jesus, por Maria, e o médium vidente fala, não, eu vi Maria, eu vi Jesus. Fica aí, então, a lição extraordinária de Dr. Bezerra. Nem a vidência nós podemos levar em consideração. A Inquisição. Esse artigo, Dr. Bezerra de Menezes escreveu a respeito de dois padres que estavam atacando a doutrina espírita. Mais especificamente, eles estavam fazendo sermões nas suas igrejas, conclamando o povo a não aceitar nada da assistência social que era realizada pela Federação Espírita Brasileira à época. Não aceitem nada, porque isso é coisa do demônio. Eles querem apenas
atrair vocês para desviá-los da igreja. E doutor Bezerra de Menezes, então, escreveu, entre outras coisas, porque os padres diziam, só a igreja católica é auxiliada e é pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Senhor. Doutor Bezerra falou, ora, se a igreja, em sua constituição humana, fosse auxiliada pelo Espírito do Senhor, Deus seria responsável pela Inquisição, instituição católica mais bárbara que a antropofagia do selvagem. Foi a resposta que doutor Bezerra de Menezes deu àqueles padres. Depois ele nos trouxe também esta questão extraordinária, esse ensinamento maravilhoso, a missão de cada povo. Ainda uma consideração importante. O ensinamento espírita, ou revelação das verdades espíritas, não é uniformemente dado por todos os pontos do nosso globo. E ele continua, mas varia de nação a nação, cabendo a cada uma missão especial segundo o caráter de seus habitantes. E ele nos fala ainda, já existem povos onde se dão especialmente manifestações científicas, como há outros onde se dão as de caráter essencialmente moral. Vejam só, queridos amigos, isso o doutor Bezerra de Menezes escreveu há 130 anos, muito antes da publicação do livro de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro de Humberto de Campos foi publicado em 1938, e doutor Bezerra já nos fala, a observação demonstra que a Europa cabe à primeira e a nós a segunda missão, o que veio depois, em 1938, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito Humberto de Campos, a nos trazer a extraordinária obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, confirmando aqui aquilo que doutor Bezerra de Menezes escreveu há 130 anos atrás. Vejam a visão futurista do nosso querido doutor Bezerra de Menezes nos seus escritos. E basta olhar também hoje para o espiritismo na Europa e nos Estados Unidos, que nós temos a confirmação desta observação que o doutor Bezerra de Menezes fez a respeito da missão de cada povo. A morte do espírita. Queridos amigos, este artigo, doutor Bezerra de Menezes escreveu a respeito do desencarne da própria filha, uma jovem à época com 22 anos de idade. Então, ele nos fala, e ele aproveita, ele descreve o desencarne da filha, a assistência espiritual que ele teve, que a jovem teve, mas ele nos trouxe, além disso, a essência para todos nós como lição de comportamento do espírita diante da morte. A enferma encarava, tranquila em sua fé e animada pela esperança, a aproximação do momento que é pavoroso para os que não têm diante de si o nada, para os que têm diante de si o nada, ou a perspectiva do inferno. Então, queridos amigos, vejam só nesse trecho, nesse pequeno trecho, quanto ensinamento, doutor Bezerra de Menezes, relembrando
que a doutrina espírita nos traz a esperança, nos traz a perspectiva da vida futura, da continuidade da vida. E ele, então, completa dizendo: eu vos dei o quadro real da morte do espírita, que não tem comparação com o do sectário de qualquer outra doutrina, mesmo a católica, porque o que a doutrina espírita procura nos dar a respeito desse momento tão fundamental na vida nossa como espírito é exatamente essa certeza da vida futura, a certeza da imortalidade da alma. Então, doutor Bezerra aproveita o fato, o momento do desencarne da filha e nos traz uma lição extraordinária a respeito de como deve ser o espírita diante da morte. Prossigamos, queridos amigos. A religião universal. Vejam, doutor Bezerra, comentando a questão das religiões, da religião católica, do espiritismo, e ele nos fala: com o correr dos tempos, como dissemos, e pelo progresso da humanidade, os princípios falsos de todas as religiões se irão tornando patentes. Os princípios falsos irão se tornando patentes. Os verdadeiros fulgurarão, e todas as religiões se fundirão numa só, com as verdades de todas e sem nenhum de seus erros. Vejam, queridos amigos, a visão extraordinária também do futuro. Então, os erros, as falsidades das religiões desaparecerão. E doutor Bezerra de Menezes nos fala: nada de crença na vida única. Esse ensino absurdo da vida única desaparecerá. As penas eternas serão riscadas de todos os ensinamentos religiosos. Juízo final. O que é isso? Nada de juízo final, como ensina a Igreja. A infalibilidade do Papa. Como que um homem é infalível? Tudo isso são erros, são falsidades que desaparecerão. E doutor Bezerra de Menezes, então, completa: será a religião universal o puro cristianismo, pelo qual o homem adorará o Pai no grande templo da natureza. É o cristianismo. As lições do nosso mestre Jesus é que vão realmente prevalecer como ensinamento da religião do futuro. E doutor Bezerra de Menezes conclui: as bases já estão lançadas. É o espiritismo, religião e ciência, revelação complementar da messiânica prometida por Jesus e assinalada por Joel e pelos apóstolos. E doutor Bezerra nos fala também na revelação religiosa. Como que essa revelação se dá progressivamente. Deus dá o ensino na medida da capacidade da humanidade terrestre. Em princípio, quando aquela capacidade era quase nula, ensinou apenas através de Abraão a sua nulidade. Mais tarde, quando a inteligência humana já estava mais alentada, ensinou por meio de Moisés as verdades do Decálogo. Muito tempo depois, quando já era muito superior à faculdade compreensiva da terra, revelou-lhe as sublimidades da doutrina de Jesus. Vejam só,
E aí, finalmente, concluindo, logo é tempo do novo e mais amplo ensino. E esse novo e mais amplo ensino é o Espiritismo. O Espiritismo pode, pois, na verdade, pretender os avanços de uma nova revelação, complementar das anteriores. Dr. Bezerra de Menezes coloca: o Espiritismo pode pretender, porque ele estava respondendo a uma crítica que fizeram ao Espiritismo, que se arvorava no dizer do crítico em o novo, em ser o consolador prometido. Então, Dr. Bezerra de Menezes mostra de uma forma lógica como acontece a revelação religiosa. A vidência, ainda há pouco falamos na vidência, né, numa outra questão, mas aqui Dr. Bezerra nos traz este ensinamento extraordinário. Um dia, quando a Terra tiver subido de grau na escala do progresso, a faculdade que hoje só alguns homens possuem de verem os espíritos será generalizada. Vejam só, a faculdade será generalizada. Então, conviverão francamente os vivos com os mortos, como convivem aqueles videntes. Mas o que é necessário, doutor Bezerra de Menezes acrescenta, é que nós cresçamos espiritualmente. Nós precisamos evoluir para que essa convivência nossa com os desencarnados se faça de uma forma natural, sem sustos para ninguém. E a esse respeito, eu me lembro de uma viagem que fizemos a Palmelo, eu e Edilson, quando fomos buscar o Damo para realizar uma palestra em nossa casa. E quando nós voltávamos no carro, parece que eu que estava dirigindo, e o Damo, junto com a sua esposa, sentado no banco de trás, e de repente o Damo ele admoesta severamente alguém que eu não estava vendo, nem o Edilson, mas era um espírito que estava ali ao nosso lado, querendo arranjar alguma dificuldade para nós, distrair a atenção no volante, e o Damo chamou a atenção do espírito assim, de uma forma bastante severa, e nós olhamos um para o outro assim. Pois é, porque nós não temos ainda essa capacidade espiritual de naturalmente conviver com os nossos irmãos desencarnados. Mas um dia chegaremos lá. E doutor Bezerra de Menezes também fez uma referência ao nosso codificador, num artigo em que ele respondia àqueles que procuravam buscar defeitos na obra de Kardec. E ele nos fala: apresentam Allan Kardec como criador do Espiritismo, porém, isto só por ignorância ou má fé. Allan Kardec, que os espíritas veneram por sua austeridade moral e por sua elevada e bem equilibrada inteligência, não inventou a doutrina espírita. Allan Kardec foi escolhido para missionário da nova lei, da revelação complementar do ensinamento sagrado do Cristo. Então, Kardec foi o codificador. Kardec recolheu os fatos, estudou, coordenou, foi o codificador da doutrina espírita, mas a obra é coletiva. O espiritismo é obra dos espíritos. Dr. Bezerra de Menezes deixou isso muito claro, de uma forma insofismável nesse artigo. E uma outra questão também que nós buscamos, que nós puxamos lá da obra de Dr. Bezerra de Menezes, é essa: anjo e demônio. E Dr. Bezerra nos fala:
Anjo é o espírito que já viveu nas trevas e, pelo próprio esforço, penetrou no reino da luz e se fez uma luz. Então, anjo não é nada de criação extraordinária de Deus, separada da criação dos demais espíritos, porque isso seria uma preferência de Deus, e Deus não tem preferência entre os seus filhos. E ele prossegue, doutor Bezerra: cada um de nós, imperfeitos e atrasados, como nos reconhecemos na Terra, virá a ser anjo, como tantos seres humanos que nos precederam já se fizeram tais. Vejam só, poderemos ser anjos, né? Demônio é o espírito que ainda se regozija com o mal que faz, dominado fatalmente pelas paixões carnais. E ele arremata: todos nós já fomos demônios, porque já fomos escravos das paixões carnais, que felizmente já não dominam toda a humanidade terrestre. Podemos imaginar, queridos irmãos, como ficavam os padres lendo esses artigos, esses ensinamentos de Dr. Bezerra de Menezes a respeito de temas da maior importância para todos nós. Atualidade de Dr. Bezerra de Menezes. Esse item fizemos apenas para destacar. Aqui ele nos fala o seguinte: começando um artigo, ele diz: no Fígaro, de 8, Fígaro, um jornal, me parece que, não sei se italiano ou francês, acho que francês, de 8 do corrente mês, sob a epígrafe: uma excursão no reino dos espíritos. Lê-se uma correspondência do Dr. Hans Barth para Zellgiz, suplemento do Berliner Tablets. Vejam só, queridos irmãos, Dr. Bezerra de Menezes acompanhava tudo que acontecia a respeito do espiritismo no mundo e no Brasil. E ele vinha e comentava. Então, aqui nós destacamos só para mostrar como o Dr. Bezerra de Menezes mantinha-se perfeitamente informado a tudo que acontecia a respeito do espiritismo no Brasil e no mundo. Comunicação dos espíritos. Outra questão também que Dr. Bezerra de Menezes bateu, escreveu vários artigos e fundamentou todos esses artigos, buscando lá no Velho Testamento, buscando no Novo Testamento as informações, os exemplos da comunicação dos espíritos. E ele escreveu: o clero não resiste à evidência da comunicação dos espíritos, mesmo porque seria estultícia negar o que todos podem ver a qualquer hora. O clero, porém, diz que é Satanás quem se comunica, tomando as formas de pessoas mortas que nos aparecem. Aí, doutor Bezerra de Menezes faz essa extraordinária comparação para que o clero respondesse. Será verdade que Satanás é quem vem a nós em nome dos mais elevados espíritos, dizer-nos palavras de salvação, combater todas as paixões, recomendar todas as virtudes, de que Jesus é o modelo? Será verdade que Satanás é quem vem a nós, sob nome de espíritos sofredores, pedir-nos preces ao Pai de amor e de misericórdia, para que suas culpas lhes sejam perdoadas? Então, Satanás é um espírito bonzinho, conclui o doutor Bezerra de Menezes, mostrando a total incongruência
desses nossos companheiros. E continua ainda Dr. Bezerra, aqui já fazendo uma outra abordagem da comunicação dos espíritos. Podem-se publicar comunicações dos espíritos. Vejam só, senhores editores, podem-se publicar comunicações dos espíritos, mas só quando elas conjuram os homens a abraçarem ideias verdadeiramente espíritas, isto é, ideias que sirvam de faróis à humanidade na marcha para o seu alto destino, tanto intelectual quanto moral. Então, não se pode publicar tudo que os espíritos ditam aos homens. Vejam só, queridos amigos, nessa próxima, que coisa interessante. Crianças mais inteligentes. Isso, olha, muito antes dessas publicações recentes que nós temos agora, falando de crianças índigos, criança cristal, né? Vejam só o que disse Dr. Bezerra de Menezes. Assim, pois, à medida que passarem os séculos e os espíritos encarnados na Terra tiverem mais e mais desenvolvido sua inteligência, é óbvio que, de século em século, a humanidade apresentará o espetáculo de maior elevação e os espíritos que a vêm constituir pela reencarnação apresentarão das crianças nascerem mais inteligentes. Preciso acrescentar algum comentário? De maneira nenhuma. E outra questão que nós buscamos lá também, esquecimento do passado. Vejam só, esquecimento do passado. Por lei de alta sabedoria, vejam só, Dr. Bezerra de Menezes destacou isso. Por lei de alta sabedoria e de suma misericórdia, os espíritos, volvendo a encarnar para resgatar faltas passadas, perdem a memória do que foram e do que fizeram em suas existências anteriores, porque seria um desastre se nós nos lembrássemos. E Dr. Bezerra também falou sobre várias e várias vezes, escreveu sobre Jesus. E ele nos fala aqui em Jesus e os milagres. Jesus não fez milagres no sentido de produzir fenômenos contrários às leis naturais estabelecidas por Deus. Porque se assim fosse, teria ele dado o exemplo do desrespeito às leis do Pai. Jesus, o que fez foi produzir fatos, cujas leis nos são desconhecidas, mas são dele perfeitamente conhecidas, devido à sua imaginação, à sua inimaginável elevação, quer moral, quer intelectual. Vejam só, queridos irmãos, vejam esse trecho de Dr. Bezerra de Menezes, as leis que são perfeitamente conhecidas, e leiamos lá em A Caminho da Luz, naquele item que fala Jesus, o divino escultor da terra, e nós vamos compreender essa afirmação de Dr. Bezerra de Menezes, que as leis que regem o nosso planeta são do conhecimento de Jesus. Juízo final, outro ponto também que Dr. Bezerra de Menezes bateu sempre. Juízo final não é o que ensina a igreja, ainda aqui como a respeito do fim do mundo, arrastada a lamentável erro, por seguir a interpretação literária, em vez de procurar a interpretação em espírito e verdade. Juízo final, como ela ensina, é uma monstruosidade que escandaliza a razão e fere de frente as perfeições infinitas do Criador. E Dr. Bezerra de Menezes acrescenta:
Juízo final é em espírito e verdade, se isso, segundo ensina o Espiritismo, a separação ou distinção dos que têm o toque para acompanharem o planeta em sua ascensão e dos que não têm. É o que está descrito lá na última questão de O Livro dos Espíritos, aquela separação que todos nós precisamos. Mediunidade receitista. Dr. Bezerra de Menezes escreveu a respeito do tema, que também foi um tema muito em foco na sua época. O médium faz o diagnóstico e prescreve o tratamento à simples indicação do nome e da idade do doente. E ele continua: onde já se viu o médico fazer isso? Dizer minuciosamente o que padece o doente sem interrogá-lo e sem examiná-lo. É o espírito que o assiste quem faz o exame, vendo as lesões, porque a matéria do corpo é transparente. E é esse mesmo espírito que, depois do exame, dita ao médium o que ele escreve. Vejam, amigos, que coragem de Dr. Bezerra de Menezes, na época, escrever o que ele escreveu a esse respeito, defendendo a mediunidade receitista, e podemos imaginar tudo o que ele sofreu a respeito pelos os seus companheiros médicos, né, que eram contra ele. Moisés, nós falamos ainda há pouco de Moisés, e Dr. Bezerra de Menezes destacou em um artigo, em vários artigos, a grandiosidade desse espírito. Moisés, espírito elevado, que possuía a ciência da Gênese universal, foi obrigado, em atenção ao atraso do seu tempo, a fazer o que faz um pai solícito pela boa educação de seus filhos em tenra idade. Dar-lhes comparações perceptíveis à sua fraca inteligência dos princípios superiores, que jamais alcançariam, por mais claramente explicados que fossem. Então, para que o povo da sua época pudesse receber os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Deus trazidos por Moisés, a lei de Deus, Moisés precisava fazer isso de uma forma que pudesse entrar na cabeça daquelas pessoas ignorantes a quem ele se dirigia. E ele não podia falar abertamente. E Dr. Bezerra de Menezes faz, inclusive, uma observação quanto ao descanso semanal. Deus descansou no 7º dia. Deus precisa de descanso? Mas Dr. Bezerra diz, olha, aquele povo era um povo ganancioso, que queria ganhar, enriquecer a qualquer custo. Então, Moisés estabeleceu o descanso. Deus descansou, vocês também precisam descansar no 7º dia. Daí a razão do descanso semanal estabelecido por Moisés no livro A Gênese. O objetivo do Espiritismo. A todo momento, o Dr. Bezerra de Menezes falava nessa questão e nós destacamos aqui esses ensinamentos que ele nos trouxe. O Espiritismo, firmado na sublime lei do amor e da caridade, tem por fim, como tiveram o cristianismo e o mosaísmo, fazer progredir intelectual e moralmente a humanidade, até podermos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, a que se reduzem a lei e os profetas. Esse é o objetivo do Espiritismo, que é conduzir-nos a Deus, como o doutor Bezerra. Noutros termos mais claros e mais precisos, o Espiritismo tem por fim ligar todos os homens pelos laços do amor espiritual
em uma única família, tendo por chefe o Pai do infinito amor. Vejam só, queridos amigos. E aqui doutor Bezerra nos fala do barro, que está lá também, no Gênesis, né? No capítulo 1, quando fala da criação do homem. O barro de que foi feito o primeiro homem, o primeiro corpo humano, é um símbolo. Representa o elemento fluídico desenvolvido na atmosfera da Terra, quando esta, em sua evolução, ficou apta para receber o ser humano. Vamos lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, da criação do homem, que nós vamos ver o desenvolvimento dessas questões que o Dr. Bezerra de Menezes traduziu para o seu leitor de uma forma bastante clara e bastante simples. Continuando, irmãos, nós nos deparamos com esse ensinamento a respeito do arrependimento, esse esclarecimento para todos nós. O arrependimento das faltas é, com efeito, condição indeclinável de salvação, mas ele só não basta para a salvação, não basta se arrepender. A alma arrependida do mal que fez precisa limpar-se da mancha que lhe deixou. E só depois de tê-lo feito, de ter provado sua firme adesão ao bem, é que pode gozar o prêmio dos que não faliram, dos que foram virtuosos. Então, é preciso o perdão que nós devemos pedir a Deus, é preciso a reparação, é preciso a expiação. O Código Penal, Dr. Bezerra de Menezes batalhou por diversas vezes em diversos artigos contra esse código. Acaba de ser promulgado o Código Criminal do Brasil, em que brilha a condenação às práticas espíritas. Isso foi em 1890. Condenar-se o que não se conhece, nem se quer conhecer. E daí em diante, Dr. Bezerra de Menezes escreveu muitos e muitos artigos para condenar o código e batalhar pela sua modificação. O Consolador prometido segundo a Igreja, novamente Dr. Bezerra bate nesse tema. É verdade que o clero católico pensa, aí entre parênteses ele botou bona ou mala fide, de boa ou má fé, que o prometido Consolador é o Espírito Santo. A Igreja fala isso, que o Consolador é o Espírito Santo. E Dr. Bezerra fala que veio dias depois da ascensão do Senhor. Mas Monsenhor Brito é dotado de critério superior para compreender, primeiro, que poucos dias depois do Cristo, a humanidade não estava apta para receber o que não pôde receber o Cristo. Segundo, que o Espírito Santo desceu sobre o colégio apostólico e teve a missão especial de infundir nos apóstolos o saber e a força necessárias para pregarem o Evangelho de Jesus, e não a missão de explicar toda a humanidade novas verdades, as prometidas. Então, doutor Bezerra mostrou para a igreja, para os padres, que o Consolador prometido não podia ser o Espírito Santo, que desceu poucos dias depois, conforme está descrito lá em Atos dos Apóstolos. E chegamos também ao inferno, a abordagem de Dr. Bezerra de Menezes com relação ao inferno, segundo a Igreja. Pela lei da Igreja, o inferno é um reino independente, cujo príncipe, depois de ter rebelado contra Deus, continua e continuará eternamente em guerra contra ele. Doutor Bezerra, isto é simplesmente blasfemo, e a razão a mais obtusa
recusa-se a semelhante ideia. E ele mostra o inferno segundo o Espiritismo. O inferno espírita é talvez mais terrível que o pagão, de que a igreja tomou o seu modelo. Tem, porém, uma diferença que mal podemos avaliar. Em vez de matar, moraliza. Em vez de calcinar, vivifica. O inferno espírita, em vez de ser um cárcere medonho, donde não se pode mais sair, é o espaço sem limites, que o espírito percorre livremente, salvo os casos especiais de ficar o criminoso preso ao lugar do crime, para ter sempre diante dos olhos o quadro horrível de sua perversidade. Então, doutor Bezerra mostra para os padres como é realmente o que se pode realmente considerar inferno. Mundo espiritual, outra extraordinária lição a respeito que o doutor Bezerra de Menezes nos traz. Os habitantes do mundo, para nós invisível, são os que viveram na vida corpórea, como nós a vivemos. São os que tiveram as mesmas paixões que ainda nos dominam, são, finalmente, os que ocuparam na Terra variadíssimos pontos da escala do progresso, ou que deixam aqui o corpo, levam consigo os vícios ou virtudes, o atraso ou o adiantamento, as qualidades morais, em suma, que os caracterizaram na vida. Vejam, queridos irmãos, como o doutor Bezerra trata a questão. O bom de coração continua a sê-lo no espaço, o mal continua mal. O inteligente, inteligente. O estúpido, estúpido. Todos no grau em que se manifestaram na vida corpórea, para tirar aquela ilusão de que nós pudéssemos, de repente, num passe de mágica, porque desencarnamos, nos transformarmos em espíritos elevadíssimos. E, queridos irmãos, o nosso tempo já está chegando ao final. E ele continua: há, portanto, no mundo dos espíritos, a mesma variedade de sentimentos que se nota no mundo dos viventes. Nós estamos chegando no nosso final e, por isso, nós só iremos apresentar este último slide com esse ensinamento de Dr. Bezerra de Menezes a respeito do pecado original. Dr. Bezerra, daquela sua maneira extraordinária de escrever, ele escreve: não, Deus seria um tirano, colérico e vingativo, em vez de um pai clemente e misericordioso. Se fosse verdade essa história do pecado original. Vejam só, aquela história do pecado de Adão e Eva. E Adão e Eva pecaram, e aí todos nós estamos sempre pagando pelo pecado de Adão e Eva. Dr. Bezerra comenta: uma criança nasce cega, aleijada, alguém sofre um acidente que o torna inválido para sempre. Tudo isso por causa do pecado original? Não. Deus seria um tirano, colérico e vingativo, em vez de um pai clemente e misericordioso. Se fosse verdade essa história do pecado original, e ele acrescenta: do seu castigo, verdadeira vingança divina, aplicada a todos que não têm culpa de descenderem de pais criminosos. Então, Dr. Bezerra mostra aos inimigos, aos
aos adversários do Espiritismo que o Espiritismo é a religião, é a filosofia, é a ciência da razão que esclarece à humanidade o caminho que deve percorrer para chegar a Deus. E por isso, queridos irmãos, nós estamos muito agradecidos à direção da escola, da Fraternidade Allan Kardec, que nos deu a oportunidade de poder realizar esses estudos a respeito da obra de Dr. Bezerra de Menezes, como divulgador do Espiritismo no Brasil. Que a paz do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo agora e sempre.